Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra, e hoje falaremos sobre o transtorno por uso de álcool, ou popularmente conhecida por dependência de álcool. Primeiramente temos assim algumas mensagens, né? Se você não bebe, continue não bebendo. Para você ter uma ideia, o álcool é desaconselhado para mulheres grávidas, isso aí parece mais óbvio, e para menores de 21 anos, segundo guidelines americanos. Temos que definir ainda o que é um bebedor moderado, um bebedor pesado e um bebedor compulsivo. Então, o que é um bebedor moderado? Seria um homem que faz uso de até 2 doses de álcool por dia, e para a mulher 1 dose de álcool por dia, porque a mulher metaboliza mais lentamente o álcool que o homem. E o bebedor compulsivo é aquele que, no caso da mulher, que bebe mais do que 4 doses no período curto, geralmente 2 horas, e no homem acima de 5 doses. Então, voltando ali ao bebedor pesado, fazendo uma conta fácil, 2 vezes 7, 14, se a pessoa é um homem e toma mais do que 14 doses por semana, ele vai entrar na classificação bebedor pesado. No caso da mulher, acima de 7. Então, por que falamos isso? Porque quando as pessoas que são bebedoras pesadas e as pessoas que são bebedoras compulsivas têm um maior risco de desenvolver a dependência alcoólica e desfechos potencialmente fatais, como a síndrome de abstinência, né? Então, se você somar, se a pessoa for um bebedor pesado e um bebedor compulsivo, o risco aumenta muito. Então, o que seria uma dose? Você tem tabelas, mas, grosso modo, a gente pode fazer algumas comparações. Por exemplo, uma dose seria o equivalente a uma cerveja ou uma dose de gin. Isso aí ele vai levar em conta o quanto tem de porcentagem de álcool em cada bebida e o tamanho do que é a medida habitual. Então, por exemplo, uma cerveja 350 ml, e uma dose de gin, aquela da coqueteleira. Se você... Por que eu falei anteriormente se você não bebe, melhor não beber? Porque se você tem, por exemplo, predisposição a câncer de esôfago ou câncer da cavidade bucal, como por exemplo, a pessoa pode estar infectada pelo HPV, no caso da cavidade bucal, ela poderia não desenvolver um câncer, mas o uso rotineiro de álcool, mesmo em doses mais baixas, pode fazer com que a pessoa desenvolva um câncer. Entre outros problemas, né? A pessoa pode estar intoxicada, dirigir um carro e sofrer um acidente. Por que é tão difícil para pessoas que têm predisposição à dependência alcoólica largar? Não é falta de vontade, obviamente. O que acontece é o seguinte: nós temos uma parte do cérebro que chama área de centro de recompensa. Então, envolve várias áreas do cérebro. Então, uma área que chama núcleo accumbens, que ele vai ser responsável por descarregar a dopamina. Nós temos a amígdala, ela é a área responsável por sentirmos medo e averiguarmos se a situação é prazerosa ou não, e o hipocampo, que todo mundo sabe aí que está ligado à memória. Então, não é difícil imaginar que a pessoa que bebe pela primeira vez ela vai criar uma experiência emocional sobre a bebida. Então, assim, a pessoa ela pode sentir prazer e vai ter a experiência emocional, ou seja, ela vai lembrar da circunstância, do local, de repente se ela estava com um problema, o que aliviou ela. Então é muito comum
pessoas que têm predisposição ao transtorno por uso de álcool estarem bem e voltarem a beber quando se encontram numa festa, por causa dessa experiência emocional. E o que isso tudo tem a ver? Um dos neurotransmissores chaves aí é a dopamina. Então, esse sistema de recompensa está ativo em todos nós. Então, por exemplo, quando comemos algo que gostamos e sentimos prazer, exercício físico ou qualquer outra coisa que você goste, uma relação sexual, você tem um disparo de dopamina. Só que em quantidades bem menores do que uma pessoa com predisposição à dependência alcoólica quando faz a ingesta de álcool. E veja que, como é uma experiência emocional, às vezes a pessoa ela já vê alguém bebendo e já fica com vontade de beber, ou seja, ela nem precisou beber para continuar. Então, graças a essa experiência emocional. E como não tudo é desgraça, do lado bom, temos aí o nosso córtex pré-frontal, que ele é responsável por planejamento e execução de tarefas e também na tomada de decisões. Então, assim, existe um balanço entre o córtex pré-frontal e o centro de recompensa. Então, uma pessoa tratada já em terapia, ela aumenta o número de sinapses no córtex pré-frontal e ela consegue fazer a decisão de simplesmente estar ali na frente de um copo de álcool e não beber. É assim que funciona, por isso que uma pessoa consegue, algum grupo de pessoas conseguem parar do dia para a noite, porque esse córtex pré-frontal está mandando no centro de recompensa. Como eu falei, a dependência alcoólica ela pode ser fatal, principalmente no caso, se ela não causar uma cirrose, pode ser no caso da abstinência, onde pode evoluir para delírio tremens e tem uma alta mortalidade se não tratada. E quais são as possibilidades e fases de tratamento? Então, nós temos medicações e tratamentos psicoterápicos, sempre também verificando a questão social. Então, assim, se um paciente morador de rua, não tem uma casa e só tem acesso à bebida, a gente tem que considerar esses problemas. Se um paciente precisa de uma residência terapêutica, mas se ele for para a residência terapêutica ele perde o emprego, durante o processo de tratamento a gente também tem que levar isso em consideração. Bom, vamos lá, em termos de medicações, o que nós temos aí no Brasil? Tínhamos, né? O que nós temos aí, no caso, é o naltrexone, que ele vai atuar nesse centro de recompensa, diminuindo o prazer quando a pessoa faz uso de álcool. Temos aí também o disulfiram, que era o antietanol, teve problemas de desabastecimento, acho que a empresa que produzia resolveu retirar do mercado porque não estava dando lucro. Ele era uma medicação aversiva, ou seja, o que era? Quando a pessoa bebia, aquilo era transformado rapidamente em formaldeído e a pessoa passava muito mal. Então ela associava o uso da bebida alcoólica mais o remédio com passar mal e bebia menos ou simplesmente não bebia. E temos também o topiramato, que por mecanismos ainda poucos conhecidos, ele vai reduzir a frequência com que o indivíduo bebe. Né? Lembrando que o topiramato é uma medicação comumente utilizada no tratamento de epilepsia. Termos de psicoterápica várias, lembrando que assim, quando você vê as fases da doença e do tratamento, você entende melhor as técnicas psicoterápicas. Né? Então, quais seriam as fases? Nós temos o período pré-contemplativo, onde o paciente ele não tem a mínima vontade de largar o álcool, nem pensa nisso, ele quer tocar a vida dele, mesmo bebendo, mesmo que ele tenha problemas. O período contemplativo, ou seja, onde ele está contemplando, ele está considerando um tratamento. Ou seja, ele continua bebendo, mas ele começa a pensar, pô, isso aqui está me fazendo mal, estou tendo um problema em relação familiar, perdi meu emprego, posso perder meu emprego. A fase do
plano de ação e colocar em prática, e a fase de remissão e remissão sustentada, que é quando o indivíduo consegue a abstinência. Nem todo indivíduo vai conseguir a abstinência total, ou seja, alguns indivíduos mesmo tratados, eles vão conseguir só reduzir a quantidade de álcool ingerida, mas nem tudo está perdido, porque isso daí é melhor do que nada, ou seja, você beber menos álcool vai te dar uma chance menor de desenvolver uma cirrose, por exemplo, ou de ter um quadro de delírio tremens. Então, assim, mesmo que nós só consigamos a redução de danos, isso é válido. Então, nós temos uma série de técnicas psicoterápicas onde nós podemos atuar, inclusive, num paciente em estado pré-contemplativo, ou seja, o paciente não está nem pensando em parar de beber, mas a gente pode atuar fazendo com que o paciente reflita sobre parar de beber e eventualmente decida a seguir um tratamento, né? É muito importante também que, não raro, o paciente está muito bem, está aí sem beber durante muito tempo, e aí acontece um problema grave, perdeu o emprego, morreu um familiar querido, e aí ele retorna. Novamente, isso daí entre aspas, é uma emergência em termos de tratamento, porque não é porque ele recaiu que tudo está perdido. Não, a gente tem que atuar rapidamente para prevenir que essa recaída renove o ciclo de dependência. Então, nós atuamos já numa fase rapidamente depois que o indivíduo recaiu, e nós temos uma chance maior de conseguir sucesso. Muitas vezes também o paciente ele faz uso de álcool não porque ele quer, e mesmo sabendo dos riscos, mas porque ele está se medicando por um problema. Então, o paciente ansioso ou deprimido, ao invés de ele procurar um médico, um psiquiatra, ele pode estar fazendo uso de álcool para aplacar a ansiedade. Então, esse paciente tem que ser abordado e tem que ser dado o melhor tratamento possível para que ele não use o álcool como medicação. Bom, basicamente era isso, não queria deixar o vídeo muito extenso. Muito obrigado, até a próxima.